RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, entrando no ar mais um programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também ali pelas nossas plataformas digitais, Facebook, você pode conferir o programa, se não conseguir ver até o final, ele fica lá também na minha rede social, Cláudio Andrade, pode procurar no Facebook lá também, ou então na página da RDC TV, você pode ver em qualquer lugar da galáxia. O programa Acontece e a programação da RDC TV. O papo de hoje é com um cara que tem assim, ó, se eu for falar tudo que ele já tem de títulos, vai ser só o primeiro bloco do programa. Juan Pablo Boeira, seja muito bem-vindo. Professor, pós-graduado, MBA, tudo começou lá em Bogotá, na Colômbia? Isso mesmo. Conta um pouquinho pra nós aí, Juan Pablo. Bom, primeiro, obrigado, Cláudio, obrigado pelo convite aí, da gente trocar ideia, bater esse papo. Mas é isso aí, tudo começou há 40 anos atrás em Bogotá, na Colômbia, né? Que maravilha. Eu olhei o nome ali do Juan Pablo e falei, não, só um pouquinho, não pode ser brasileiro, mas ele falou que a mãe é brasileira, né? A mãe é brasileira e meu pai é colombiano. Olha só, e como é que veio parar aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre? Coisas da vida, minha família acabou vindo pra cá e aí eu acabei fazendo raízes aqui no Rio Grande do Sul. Já morei em outros lugares, né? Mas hoje atuo aqui, lógico, né? Viajo bastante em função dos compromissos profissionais e acadêmicos. Sim. Mas sou daqui, acho que tem o sotaque gaúcho. Tem, né? tem, e sou colorado também, né? E a bom, aí, pois é, né? A gente nada é perfeito na vida, né? Mas tudo bem, não tem problema, o pessoal rindo ali, ó, não é pra rir aí, viu? Olha aqui, ó, mas vamos falar então de marketing, vamos falar de branding. Quero saber, vamos começar por isso, porque tem um livro aqui, ó, se o pessoal puder mostrar aqui, já vou fazer a galera trabalhar ali um pouquinho. Olha o que é a qualidade desse livro aqui, do Juan Pablo Boeira, né? Falando justamente sobre a gestão e inovação. Mas o branding, gostaria de desmiuçar, porque não é um termo tão novo assim, né? Mas ao mesmo tempo tem muita gente que não conhece, não sabe o que significa. Bom, o branding, ele corresponde à gestão de marca, né? Construção de marca. E esse é um tema muito em voga, né? Principalmente no momento mais de complexidade mercadológica que a gente está vivendo atualmente. Então, à medida que a gente tem hoje vários indicadores que fazem com que o mercado seja complexo, seja difícil hoje de atuação. Hoje, no momento de dúvida, quem é que o cliente escolhe, né? Ele vai escolher pela marca que ele tem mais confiança. Sim. Então, o que esse livro ele trata muito, né? Como construir valor para as marcas. Porque o que acontece? Se a gente pegar a grande maioria das empresas, o que acontece? O foco é basicamente em reduzir custo e reduzir despesa. Sim, para aumentar o lucro. Para aumentar o lucro, né? Ou, nesse caso, hoje em dia no Brasil, para se manter. Para não fechar. Exatamente. Então, o que acontece? Isso, à medida que a grande maioria das empresas tem esse tipo de estratégia, acaba acontecendo que isso é uma commodity. Ou seja, se todo mundo vai para o mesmo lado, onde está a vantagem competitiva? Onde está o diferencial? Uhum. Então, qual é a ideia, né, central do livro? Que, lógico, né, eu não estou dizendo que as empresas não têm que se preocupar com redução de custo nem redução de despesas. Não, sempre tem que se preocupar com isso. Isso, na verdade, inclusive, é uma questão que eu digo que é uma questão visceral. Ou seja, sim, desde o momento que a gente sai de uma sala, desliga a luz, apaga o computador, isso assim, é no sangue. Sim. Agora, o foco, né, eu entendo, e eu prego isso nas minhas aulas de MBA que eu dou para meus alunos há 10 anos já, que o foco tem que ser no que a gente vai fazer para aumentar o preço. Ou seja, em vez de eu mirar no que eu vou fazer para reduzir custo e despesa, o que eu vou fazer para aumentar o preço. Porque à medida que eu vou trabalhar em cima de aumentar preço, o que eu estou fazendo? Eu estou agregando valor no meu produto e no meu serviço. Então, à medida que eu agrego valor e que eu começo a construir diferenciais, e isso a gente constrói a partir de inovação, eu acabo podendo cobrar mais caro e as pessoas até, em tese, se eu fizer isso direito, com a metodologia adequada, as pessoas vão pagar mais caro e ainda vão pagar mais caro felizes, porque elas vão sair com a sensação de que elas pagaram por algo menos, elas vão pagar por algo que vai entregar muito mais benefícios do que elas pagaram. Exatamente. Pois é, Juan, mas esse campo é complexo e interessante e delicado também. Olha só, em primeiro lugar, imagina você chegar e dizer assim, ó, como é que eu vou fazer para aumentar meu preço? Ainda mais no Brasil,
que é o que mais tem aumento de preço, né? Mas aí você coloca de uma maneira assim, solta assim, parece uma coisa assim, pá, mas como aumentar o preço? Eu entendo perfeitamente, sou formado também em publicidade e propaganda e vejo que principalmente aqui no Brasil a gente tem essa briga, digamos assim, de que tentar buscar o mais barato para tentar levar vantagem em relação ao preço e a qualidade do serviço muitas vezes fica colocada de lado. Ao mesmo tempo, a gente tem muito das pessoas que gostam de comprar pela marca, para ostentar. Eu me lembro que na época que eu fazia publicidade e propaganda, por exemplo, tinha as propagandas de cigarro, aí o professor falava assim, ó, por exemplo, a questão de uma marca de cigarro onde tinham esportes estapafúrdios de neve, inclusive, que nem tem no Brasil. E aí ele explicava, já que o sujeito não pode fazer aqueles esportes caros, ter aquele padrão de vida, pelo menos ele fuma o cigarro do sujeito que faz aquilo ali. Então, a roupa a gente vê muito isso. Eu tenho um celular, XYH95, eu tenho uma roupa Armani, eu tenho uma coisa assim, que é o valor agregado da marca, e aí a pessoa não se importa com o preço, ao contrário, né? Não sabe quanto que eu paguei por esse sapato aqui e tal, né? Então, mas é uma coisa muito delicada. Como fazer a empresa chegar nesse ponto? Aí não passa justamente por um terno de qualidade, por um refrigerante que tem um sabor diferenciado e tal, porque parece só aumentar o preço, né? Parece que só encarecer o produto. Como é que funciona isso, daí? Essa tua pergunta ela é fundamental, ela é muito boa, por sinal. Porque o que acontece, né? Esses exemplos que tu deste, eles entram no conceito, né, de marketing aspiracional. Opa, olha aí, isso eu já não sabia. Lógico que, assim, quando a gente... Não dá para ficar só no conceito, a gente precisa ir para a prática, porque a vida real, o mundo real está na prática, né? Lógico que a teoria ela é importante para embasar, para iniciar e para construir, mas o que importa no final é o resultado lá no ponto de venda. É verdade. Né? Então, qual é o conceito que eu gosto de trabalhar muito e eu aplico isso já há 22 anos por todas as empresas que eu já passei? Eu entendo que é o seguinte, a gente tem que partir do seguinte prerrogativo. Quando a gente for construir um produto ou um serviço, a gente tem que fazer alguns checks, né? Fazer alguns validadores, né? O primeiro deles que eu entendo é o seguinte, quando a gente vai construir algo, tem que ser ou o primeiro ou o melhor. Opa, isso aí é básico, né? Por exemplo, o Google não foi o primeiro buscador do mundo, mas ele se tornou o melhor. Tinha o Yahoo antes ali. Ou seja, ele se tornou o melhor. Então, quando você vai construir, né, alguma coisa, um produto novo, um serviço novo, você vai fazer a pergunta, eu sou o primeiro? Não sou o primeiro, mas então vou ter que ser o melhor. Se eu não conseguir ser nem o primeiro nem o melhor, nem desce pro play para brincar. Vai complicar feia a coisa. Aí, então esse é o primeiro item. A segunda avaliação, ou seja, eu fiz checking, sou o primeiro ou sou o melhor. A segunda que eu sempre falo é o seguinte, se o meu cliente não puder comprar de mim, ele pode comprar do meu concorrente. Se ele pode comprar do meu concorrente, eu tenho problemas. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir vantagem competitiva em cima, para que se ele não puder comprar de mim, ele não possa comprar de mais ninguém. E aí, se ele não pode comprar de mais ninguém, lógico que eu tenho que ser relevante para ele, né? Não adianta eu vender uma melancia quadrada. Isso é uma coisa diferente, mas não serve para nada. Tá bom, pode servir para melhorar a logística de transporte, mas assim, precisa construir algo relevante. Então, você criou algo, né? Então, o que? Se não puder comprar de você, não puder comprar de mais ninguém ou do seu concorrente... Isso me lembra a Apple. No início. No início, né? A Apple no início. Né? A Tesla no início também. Então, assim, esse é o conceito. Porque se você não conseguir fazer check nesses conceitos, nesses drivers, acaba virando commodity. E aí o diferencial, principalmente do Brasil, vai ter que ser preço. E aí, à medida que você constrói vantagem competitiva em cima de preço, você fica muito frágil e muito raso. E aí é muito fácil bater e destruir, né? Não, e a gente vê aqui, por exemplo, que essa questão da marca, então, a gente vê a pirataria, por exemplo, de marcas. E tem outras coisas, por exemplo, o valor agregado. Eu já ouvi, por exemplo, calça jeans. Eu me lembro que tinha uma época, era Starup, nem tem mais hoje em dia, e que a calça era feita aqui no interior do Rio Grande do Sul, passava por São Paulo, ganhava uma etiqueta e voltava com um preço maior. Mas a calça era a mesma. Mas só que aquele valor daquela marca ali dava um valor de fato para a calça. Mas se você comprasse a calça sem a marca, sem a etiqueta bordada, sem a etiqueta pregada ali na calça, seria a mesma calça. Só que não teria o valor também. Então tem essa questão também das pessoas comprarem o invisível.
Não tem isso? Elas compram, a gente chama muito, né, de atributos intrínsecos e atributos extrínsecos. Boa, show. Né? Então, com a medida que, assim, lógico que branding, quando a gente fala em branding, construção de marca, tem muitos atributos intrínsecos, né? E tem muitos atributos intangíveis. Sim. Que vão ser conceituais. Sim. Né? Lógico, tem outros que aí é design de produto, é sim, cor, né? Sim, formato, sim. enfim, é cheiro, Sim, é sabor. É verdade, é né? verdade. Aí a gente entra toda a questão dos 5 sentidos do marketing sensorial. Isso. Mas um ponto importante em relação a isso que você comentou é o seguinte: a indústria de moda faz muito isso. A indústria de moda, ela produz muito no Oriente. Né? Exatamente. E coloca aqui em Santa Catarina as etiquetas, né? E o preço dá uma... Mas tem um exemplo, um exercício que eu faço em aula com meus alunos de MBA, que é o seguinte: eu coloco 3 tijolos em cima da classe, da sala de aula. Tijolo. Tá. Em tese, 3 tijolos iguais. Tá. Mas aí a gente coloca num deles um tijolo marca Apple. Tá. No outro tijolo a gente bota a marca... não vou falar de nenhuma marca brasileira, porque eu tenho respeito pelas marcas brasileiras, mas boto a marca Apple num tijolo, boto a marca A no outro tijolo e coloco a marca B no outro tijolo. Tá. E faço a pergunta e faço para você também. E para vocês que estão em casa. Qual desses tijolos vale mais? O que tem o logotipo da Apple, o logo A e o logo B? É óbvio que vai ser o logo da Apple. É o logo da Apple, né? A maçãzinha ali. Então isso mostra o quanto é importante a imagem do valor agregado que não se toca, né? A gente pode trocar Apple por Coca-Cola, Amazon, Coca-Cola, enfim. Aliás, a Coca-Cola tem uma outra briga também muito interessante, porque você falava ali da questão de serem parecidos, né? E eu quero falar depois, a gente já está terminando esse primeiro bloco, sobre a questão de como se faz a propaganda e o marketing aqui no Brasil, que é um pouco diferente dos Estados Unidos, que é um pouco mais agressivo. Eu me lembro que na aula, na faculdade, a gente via propagandas da Coca-Cola e da Pepsi, por exemplo, uma falando mal da outra, né? Aqui a legislação já não permite muito, né? Mas a gente vai falar isso em seguidinha, depois do intervalo, aqui com o Juan Pablo Boeira. É um instante só, não sai daí, que a gente já volta com o Acontece aqui na RDC TV. Estamos de volta então com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET. Não se preocupe, eu não estou desdenhando o telespectador lendo aqui durante o programa. Na verdade, eu estava aqui passando os olhos mesmo, porque o livro tem 320 páginas. Eu estou falando com o Juan Pablo Boeira sobre marketing, sobre branding por meio da gestão pela inovação. E ele estava me comentando aqui sobre o livro que ele trouxe aqui pra gente, sobre algumas questões. Por exemplo, se você começou a nos assistir agora, tem as redes sociais também, já falei para você lá. É só botar lá no Facebook ou então na página da RDC TV, que fica lá depois, se você não conseguir ver até o final ou se perdeu o início. Aqui a gente estava vendo, o Juan estava me mostrando aqui, por exemplo, a questão de empresas que têm hotéis. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, para a gente ver um exemplo bem claro de como é a questão da inovação. A Airbnb aqui que a gente tem aqui, por exemplo, não tem nenhum hotel. Olha ali, ó. Ela não tem nenhum hotel, está em 207 países. As outras 3 estão, uma em 100, outra em 88 e outra em 82 países. E ali do lado tem um número de hotéis que elas têm. As 3 juntas não valem o que essa aqui tem. E olha que o número de hotéis... 0. Como é que é isso? É que nem a Uber também, que não tem carro nenhum e ao mesmo tempo é uma das maiores transportadoras de pessoas, de carros de aluguel do mundo. Exatamente. Mudou, né? A gente, assim, essa questão, né, do mundo mudou, o mundo tá mudando, até já virou, assim... Clichê, porque... Tá sempre mudando. Isso, na verdade, daqui pra frente nunca mais vai parar de mudar. É verdade, né? A gente tem consciência disso, principalmente na academia, que nós, seres humanos, dificilmente conseguiremos hoje estar acompanhando o nível das evoluções tecnológicas,
das evoluções sociais, das evoluções informacionais. Sim, porque assim, ó, eu digo assim, ó, que a gente não pode, eu digo sempre que a gente não pode cair naquela questão de achar que o mundo está acontecendo coisas importantes só porque é no tempo que tu está vivo, que tu viveu. Já tivemos aí, vou citar o fogo, vou citar a escrita, vou citar, né, descobertas impressionantes, mas realmente, de fato, no início do século passado para cá, por exemplo, você não tinha fotografia, né? A internet, o uso da invenção do rádio, que eu gosto muito, da transmissão por fios e depois por ondas, da televisão, mas realmente isso que aconteceu agora é um divisor de águas. Pode passar quantos 1000 anos passarem, vão sempre lembrar como um divisor de águas do tempo que as pessoas começaram a se conectar dessa maneira, que a gente começou agora há pouquinho, não é, professor? Exatamente. Na verdade, o que a gente fala assim, né? A gente viveu, né? Vinha vivendo há bastante tempo as evoluções da Revolução Industrial. Isso aí, os desdobramentos. E o que acontece? Na Revolução Industrial, aconteceram 2 fatos que mudaram radicalmente a vida de quase todas as pessoas do mundo. Quais foram esses 2 fatos? Foi quando as pessoas, né, migraram do campo para os grandes centros e quando a gente evoluiu do artesanato para a manufatura. Então, imagina o seguinte... Se nesta época da Revolução Industrial, com somente 2 ações, né, que é a migração do campo para os grandes centros e a evolução do artesanato para a manufatura, somente esses 2 movimentos já mudaram radicalmente a vida de quase todas as pessoas do planeta. Imaginem agora que nós estamos vivendo 3 novas revoluções ao mesmo tempo e a gente ainda não aprendeu a lidar com essas novas dinâmicas do mundo moderno. Quais são as 3 revoluções? É a revolução da comunicação e da informação. Sim. A revolução social. Sim. E a revolução tecnológica. Exatamente. Eu costumo fazer um paralelo, que é nesse momento a gente está mais ou menos quando a gente evoluiu do rádio para a televisão. A imagem, som só e a imagem, o que acontece? Os primeiros comerciais de televisão, eles ainda tinham a lógica de rádio. Ou seja, era uma tela plana, estática, com uma locução por trás. Ou seja, mudou o canal, o meio, mas o raciocínio formato, ainda... a maneira de fazer. O formato ainda continuava como de rádio. E a gente vive assim hoje, a gente ainda faz digital pensando ainda no estático. Né? E aí, conectando com a questão que você colocou anteriormente, essa hoje é uma das grandes diferenças da publicidade brasileira com a publicidade americana, publicidade japonesa, né? Ou a publicidade europeia, que é bem feita, né? Lógico, eu estou generalizando, né? Tem muitas campanhas maravilhosas, belíssimos trabalhos. O Brasil, inclusive, esse ano foi super premiado, tiveram vários trabalhos premiados no Festival de Cannes. Sim. Né? Então, a gente está falando de uma maneira genérica, de uma maneira geral, exatamente. E é interessante isso, porque essa agressividade, assim, que eu vi, eu me lembro que tinha uma propaganda que era da Coca-Cola. E aí era no futuro e o professor mostrando para os alunos um trabalho de arqueologia, andando por destroços, tipo um ferro velho, e aí aparecia um rádio daí. O que é isso, professor? Isso aqui era um rádio, usavam para se comunicar. O que é isso? Isso aqui era o primeiro telefone celular. O que é isso aqui? Isso aqui era um relógio digital. Aí ele pega uma garrafa de Pepsi Cola e diz assim, isso aqui, professor, o que era? Aí o professor olha e fala assim, não, isso aqui não sei o que era. Sabe, aquela coisa assim, agressiva, né? E aí Coca-Cola, beba Coca-Cola e tal. E aqui a gente tem uma Coca-Cola, por sua vez, também não tem essa, pode ser essa mesma também, que também tem aquela questão de você pegar o que o povo mais ou menos fala e você pegar uma sacada daquilo ali e transformar a seu favor também, né? Também tem isso, mas a propaganda brasileira, ela é bem regulada, assim, nesse sentido, bem mais educada, digamos assim, né? Tem algumas questões, né? Que uma é a questão do CONAR, né? Que faz todo o regimento do que vai para o ar, né? Mas tem uma questão que vem antes do CONAR, né? Que tem também toda essa questão hoje do politicamente correto, né? no país. Bom a gente falar nisso. Né? E também tem uma questão cultural que hoje ninguém gosta de ver alguém, assim, lógico, tirando neste momento de polarização que a gente está no país, político, nas redes sociais, que a gente vê todo mundo, muita gente batendo em muita gente, esquerda, o que é uma pena. É uma pena porque a gente precisa construir esse país e não polarizando. Não é brigando. Né? Mas enfim, né? Então, qual é o ponto, assim? Hoje em dia, as marcas, a gente fala muito que elas precisam ter propósito. Né? Ou seja, uma marca que ela é só um produto, ela é só uma marca, uma cor, um design, é muito frágil isso.
Então ela precisa, hoje uma marca ou um serviço, quando a gente vai construir, né, uma marca, um produto que representa um produto ou um serviço, ela precisa ter uma conexão emocional com o seu consumidor ou o seu cliente. E à medida que você constrói essa conexão emocional, fica feio você fazer uma disputa, e se auto, né, se autoelogiando ou denegrindo alguém. Hoje, assim, o que a gente entende que é uma publicidade, uma comunicação, um marketing de alto nível? É você valorizar o que você tem de bem, inclusive o que os seus concorrentes têm de bem. Sim, sem ter medo, né? Confiando no seu próprio trabalho. Porque o que acontece? Hoje, assim, a gente tem tanta coisa difícil no mundo que à medida que você pega e cria algo que mostra o bem, representa o bem, quem faz muito bem isso é a Adobe. Adobe faz muito bem. Adobe faz campanhas maravilhosas em cima disso, a Natura faz campanhas maravilhosas. Que são propagandas que tem a propaganda comercial e tem a institucional. Uma que faz muito isso também aqui do Sul, aqui é o Zafari, que tem propagandas que não vendem uma carne, um produto do supermercado, nada, e é uma família se reunindo em volta da mesa, é uma estrela, uma mensagem bonita, filmes de 1 minuto até. Mas mal dá para saber que é um supermercado aquilo, que tem produtos e tal, mas aí fica a marca, né? O valor agregado do conceito, como você está falando, né? E no final do ano todo mundo espera um novo comercial do Zafari e ficar todo mundo encantado e tal. E aí você não está vendendo, isso que eu acho interessante, não está vendendo a costela bovina a 13,50 o quilo, a cerveja tal, a não sei o que, né? Tá vendendo... Porque o que acontece? Se você pega e foca na venda do produto, o que vai acontecer? Você vai vender commodity, porque todo mundo vende aquilo. Sim. Né? Você tem que vender um propósito primeiro e todo o resto é consequência. Ah, perfeito. Então, por exemplo, você não pode chegar e vender simplesmente produto tal a tal preço. Não, você vai vender um estilo de vida que faça uma conexão emocional com a sua marca. E aí, em cima daquilo ali, quando a pessoa se conecta emocionalmente, a compra do produto e a rentabilidade, isso vai ser consequência daquele propósito, desde que ele seja ao mesmo tempo útil, utilizável e relevante. Sim. Porque se ele não for isso, de novo, entra naquela da melancia quadrada. Cai de novo na melancia quadrada. Só ter uma ideia pro só ter uma ideia também não funciona. A ideia pela ideia. Eu vi agora, por exemplo, uma questão dos bancos também, que eu vejo que os bancos têm feito isso também. O que a gente pode fazer para ajudar você e tal. Aquele conceito também de trazer não só o grande investidor de terno e gravata, mas o fulano da fruteira, da floricultura e tal. Então, mas ao mesmo tempo eu fico impressionado, porque daí termina o comercial e aquela questão do logotipo, da logomarca, às vezes é um silêncio, não fala nada e só entra um Bradesco da vida, só entra o símbolo, assim, né? De tão forte que já tá a marca agregada. Eu acho isso fantástico e isso é uma construção, isso não se faz. Não, lógico, né? Por exemplo, o Itaú, né? Se você pegar hoje e botar no Google Imagens, Itaú, você vai ver um bloco de campanhas todas laranja. Ou seja, tem um branding de cor. De cor fortíssimo. Fortíssimo. Se você botar Coca-Cola, vai ser vermelho. Se você botar Skol, vai ser amarelo. Se você botar Apple, tudo branco. Ou seja, esse é um outro conceito importante de branding, que é a coerência gráfica. Né? E não adianta você fazer isso 1 ano, 2, 3. Isso precisa ter repetição. Né? Porque o que acontece? Se a gente pensar em tudo que o marketing faz, no final das contas é para 2 coisas. É para mostrar alguma coisa da melhor forma possível ou para falar alguma coisa da melhor forma possível. Só que acontece, a gente é impactado hoje diariamente, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, por 6.225 estímulos de comunicação todos os dias. 6.225? Estímulos de comunicação. Isso significa todos o seguinte... Dias. Se eu sou impactado por mais de 6.000 estímulos de comunicação todos os dias, por melhor que eu fale alguma coisa, por melhor que eu mostre alguma coisa, é muito, muito provável que os consumidores esqueçam. Por isso que o marketing do mundo moderno, ele precisa se agarrar na psicologia, no design, na antropologia, porque ele precisa construir conexão emocional. Porque é essa conexão emocional, que aí você vai lá na psicodinâmica das cores, que tem que ser uma cor, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético aqui, para o segmento financeiro. Para o segmento financeiro, eu não vou colocar lá uma cor muito louca,
porque aquilo não representa, pelo conceito de psicodinâmica de cor e seriedade. Seriedade do dinheiro. Né? Então, são vários conceitos que fazem a construção de marca, mas que no final das contas é para quê? Para construir conexão emocional. Então eu vou fazer um intervalinho para você ter um pouquinho de conexão emocional aqui na RDC TV com o nosso break e depois eu volto para falar mais com o Juan Pablo sobre esses e outros assuntos. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pelas nossas redes sociais, pelo site da RDC TV, pelo Facebook. Se você perdeu o início do programa, você pode conferir lá, eu coloco lá o link no meu Facebook, Cláudio Andrade, é só conferir que vai estar lá. Porque hoje eu estou conversando com o Juan Pablo Boeira sobre marketing, sobre publicidade, sobre propaganda, sobre tecnologia, inovação e tem também umas ações na ARP, que a gente não pode deixar de falar, me conta. Isso, a gente, esse ano, né, a ARP, ela vem evoluindo, né, o trabalho que os antigos presidentes fizeram, que foi maravilhoso, né, mas esse ano a gente está com uma proposta bem agressiva, né, que a Liana, que é a presidente da ARP, ela veio com uma proposta de dobrar o número de sócios e ela efetivamente já dobrou o número de sócios em menos de um ano. Opa! E nós teremos agora no dia 14 de novembro o grande evento do ano da publicidade gaúcha aqui, que é o Salão da Propaganda, o jantar, onde serão conhecidos os grandes vencedores da publicidade gaúcha desse ano de 2018. A gente vai ter lá a premiação para o diretor de criação do ano, atendimento do ano, veículo do ano, enfim. Então é a noite que todo mundo no mercado publicitário espera. Que dia vai ser? Dia 14 de novembro. 14 de novembro, aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Que bacana, é uma festa muito legal, muito grande, me lembro dos meus tempos de publicidade e propaganda, tenho o maior carinho por essa função. Aliás, queria falar justamente isso contigo. Eu me lembro que o pessoal confundia muito, nada contra, mas assim, sem nenhum desrespeito, mas a questão, que o publicitário é praticamente um vendedor, não deixa de ser um vendedor, né? Não deixa de ser um vendedor, só que é um vendedor com ferramentas sofisticadas. Né? A gente falava antes ali que agora as marcas vão procurar na psicologia, vão procurar na antropologia, vão procurar para criar essa conexão emocional com o cliente. Então, é vender. Eu me lembro que um professor meu falava que publicidade e propaganda é a arte de criar a angústia do não ter. Né? Aí fica, não, deixa de ver, meio cruel isso, mas deixa, você vai lá e cria uma situação que o sujeito fica com vontade de comprar aquilo, de ter aquilo. E, na verdade, é para vender. Mas aí eu achei muito interessante, voltando ali para encerrar, só tem 5 minutos de programa, a questão de aumentar o preço. Né? Que na verdade é o valor agregado àquilo ali, é dar o devido valor e como a gente falava antes, você começou a nos assistir agora, não adianta também inventar uma melancia quadrada, né? Como o Juan falava ali. Tem que ter mais do que isso e o branding aqui, esse livro por meio da gestão pela inovação deve falar muito disso, né? Esse livro ele foca muito assim como construir marcas fortes a partir da prerrogativa da inovação, né? Porque o que acontece? A inovação, na minha visão, é a grande moeda do mundo moderno. Né? Na verdade, a grande moeda do mundo moderno chama-se relevância. E para construir relevância, a ferramenta que eu utilizo há bastante tempo é a inovação. Né? Porque o que acontece? Se você não tem relevância, seja no seu produto, na sua marca, na sua empresa, no seu serviço, você não tem nada. Então, é curto e simples, né? Ou seja, aí se fala muito, né, em métodos ágeis, método ágil daquilo, método ágil para aquilo. Eu só conheço um método ágil que funciona, que é a pressão. Não, método ágil, como falou ali, pensa muito em também reduzir custo também, né? E não se dá a menor bola para a marca, para o produto, para nada. A questão não vai salvar o cara. Constrói relevância a partir de inovação e na pressão. Porque a gente não tem mais tempo hoje para ficar esperando. Vida, né? O mundo está cada vez mais dinâmico. E o que acontece? E hoje tem uma questão que impacta muito, que são os dados, né? O famoso Big Data. Né? Ou seja, hoje em dia, a gente, como eu falei, a gente é impactado por mais de 6 mil estímulos de comunicação todos os dias. Todos os dias. Então, antigamente, o que a gente fazia? Quando eu falo antigamente, eu estou falando de coisa de 3, 4, 5 anos atrás no máximo. Eu ia dizer 10, 15. Não, 3, 4 anos atrás. Quando a gente fazia uma análise de planejamento estratégico, a gente olhava muito o histórico do que foi feito dentro do negócio, olhava um pouquinho para o mercado, né? E traçava metas ou ações futuras.
O que acontece? A gente olhava muito para dentro do nosso segmento. Mas à medida que os dados eles cresceram exponencialmente, a gente precisa olhar para os dados que estão além dos muros das nossos negócios, das nossas empresas, porque certamente eles vão impactar nos nossos negócios e daqui a pouco a gente pode tomar uma rasteira e nem saber. Da onde que veio? Exemplo aqui, o Airbnb, onde ele se tornou, em pouco tempo, né, maior do que as 3 maiores redes de hotéis do mundo. Vamos lá, tem vários casos. Uber não existe há 10 anos e ele hoje é a maior transportadora do mundo sem ter nenhum veículo. Né? Mesma coisa o Airbnb. É a maior empresa, né, de hospedagem do mundo e não tem nenhum hotel. É impressionante isso. Facebook é a maior ferramenta de comunicação do mundo e quem produz o conteúdo são os próprios usuários. Incrível. A gente tem milhares hoje de exemplos em relação a isso e essas são as dinâmicas do mundo moderno e que se a gente não conseguir mapear e entender e achar que pelo fato da gente estar fazendo e indo bem há anos, não existe absolutamente nada que garanta que nos próximos 2, 3 anos você vai continuar indo bem. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo, professor Juan Pablo Boera. Eu que agradeço. Obrigado pela aula, viu? Isso aqui é programa... Olha, o assunto só estava começando. Isso aqui é para mais 2, 3 programas. Vou lhe convidar de novo aqui para Acontece. Sempre à disposição. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Tenho certeza. Se você começou a nos assistir agora, não tem problema, perdeu o início do programa, vai lá no Facebook ou na página da RDC TV, que vai estar lá o programa Acontece desta noite com o professor Juan Pablo Boera. Certo? A gente volta no sábado às 8h15 da noite, aqui pelo canal 24 e 524 da NET. Eu espero você. Grande abraço, grande beijo. Até lá. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.